A área do triângulo ABC é representado a seguir é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Admitindo que a raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,7, calcule o perímetro do triângulo ABC. Então tá aqui o triângulo ABC. Galera, nós temos algumas medidas dos ângulos internos desse triângulo. Então nós temos aqui 30 graus. Aqui a questão não nos dá essa medida do ângulo interno, porém nós podemos descobrir. Como aqui nós temos uma meia volta é 180 graus, né? Se nós já temos 60 graus, 180 graus menos 60 graus, sobram 120 graus para esse ângulo aqui. Nós temos aqui um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, 30 graus mais 120 graus mais esse ângulo tem que dar 180 graus. 120 mais 30 é 150. 150 graus para os 180 graus vão faltar 30 graus aqui, né? Ó, 30 graus mais 120 é 150. 150 mais 30, 180 graus. Fechando os 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de todo o triângulo, ok? Então, encontramos os ângulos aqui. Vamos observar o seguinte. Se esse ângulo mede 30 graus e esse ângulo aqui mede 30 graus, então esse lado tem a mesma medida desse lado. Esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Esse lado tem a mesma medida desse lado, porque esse lado aqui, ó, é o lado oposto a esse ângulo de 30 graus e esse lado aqui é o lado oposto a esse ângulo de 30 graus aqui. Então vamos dizer que aqui mede x. Se aqui mede x, com certeza aqui mede x, já que essa medida e essa medida tem... Desculpa, esse lado e esse lado tem a mesma medida, né? Então, se aqui é x, vamos chamar aqui de, sei lá, y, certo? Esse lado mede x, consequentemente, esse lado mede x, e esse lado aqui mede y. Então, vamos lembrar de uma das fórmulas que nós usamos para calcular a área de um triângulo. Só lembrando vocês que a área é 25 raiz de 3. Então, a área desse triângulo que eu vou chamar de A é 25 raiz de 3. Ok? 25 raiz de 3. Isso daqui dado em centímetros quadrados. Galera, a área de um triângulo é dado por lado vezes lado. Vamos chamar um lado de A, o outro lado de B, vezes o seno entre esses dois lados, que eu vou chamar... O seno do ângulo é entre esses dois lados, que eu vou chamar de alfa, o ângulo. Isso aqui dividido por 2. Certo? Está aqui a fórmula da área de um triângulo. Então, a área é 25 raiz de 3. Isso aqui é igual a lado vezes lado. Galera, vamos fazer assim. Eu vou pegar esse lado e utilizar esse ângulo entre esses dois lados, ok? X vezes x. Lado, x, vezes lado, x, vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados. O ângulo é 120 graus, então seno de 120 graus, isso aqui dividido por 2, né? Então, nós vamos ter o seguinte, esse 2 está dividindo do lado direito da igualdade. Então, passa para o lado esquerdo, trocando a operação. Está dividindo, passa multiplicando. Então, nós vamos ter 2, passou multiplicando, vezes 25 raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a x vezes x, que é x ao quadrado, vezes seno de 120 graus. Galera, o seno de 120 graus, vamos lembrar aí de trigonometria, galera. Seno de 120 graus, para a gente reduzir ele ao primeiro quadrante, descobrir qual é o valor dele, ele é a mesma coisa que o seno de 180 graus menos o seno de 120 graus, certo? Lembrando vocês que... Vou até fazer aqui no cantinho. Deixa eu pegar uma folha aqui. Olha só. Se a gente fizer aqui o ciclo trigonométrico, nós vamos ter aqui os quadrantes, né? Temos os eixos e os quadrantes. Eixo x, eixo y. O ângulo de 120 graus, ó, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, então 120 graus vai estar mais ou menos por aqui, né? 120 graus está aqui. Para a gente descobrir qual o ângulo correspondente a 120 graus aqui no primeiro quadrante, é só a gente pegar os 180 graus que está aqui e subtrair 120 graus. Por isso que eu peguei aqui, ó, 180 graus menos 120 graus, ok?
Então, o seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 180 menos 120. 180 menos 120 é 60 graus, galera. Então, 120 graus, o ângulo correspondente aqui vai ser os 60 graus, ok? Então, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Se nós olharmos na tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, nós vamos ver que o seno de 60 graus é raiz de 3 dividido por 2, certo? Você pode pesquisar aí no Google se você não se lembra. Então, galera, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. 2 vezes 25 é 50. 50 raiz de 3. Isso aqui é igual a x ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. X ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Esse 2 está dividindo do lado esquerdo da igualdade, vai passar para o lado... Desculpa, o 2 está dividindo do lado direito da igualdade, vai passar para o lado esquerdo, trocando a operação. Se está dividindo, passa multiplicando, certo? Então, vamos lá. 50 vezes 2, nós vamos ter 100. 100 vezes a raiz de 3. Isso aqui é igual a x ao quadrado vezes a raiz de 3. Galera, se a gente tem raiz de 3 desse lado e raiz de 3 desse lado, a gente pode simplesmente cortar. Você poderia pensar também da seguinte forma. Essa raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo aqui. E aí nós teríamos o seguinte. 100 raiz de 3 dividido por essa raiz de 3 que passou dividindo. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, só esquece. Então, x ao quadrado é igual a 100. Né? A gente poderia escrever 100 é igual a x ao quadrado, mas eu vou escrever dessa forma aqui que é mais comumente escrita. Galera, esse quadrado vai passar para o outro lado trocando a operação. Então, nós temos aqui x. X vai ser igual a... Como nós temos um quadrado, esse quadrado passa com a operação inversa. X está elevado ao quadrado, então passa como raiz aqui. Raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Já que 10 vezes 10 é 100, né? Só lembrando vocês o seguinte detalhe. Por que não passou aqui com mais ou menos a raiz quadrada de 100? Galera, nós estamos falando de medida de lado, certo? Medida de lado não tem como ser negativa. Então, não precisa colocar mais ou menos 100. Mais ou menos raiz de 100, certo? Vai ser simplesmente o sinal positivo aqui, que a gente não precisa colocar mais, né? Já está oculto aqui. Então, x é igual a 10. No caso, x, galera, é igual a 10 centímetros, ok? Encontramos esse lado aqui do triângulo. Se encontramos esse lado, nós encontramos esse lado. Então, já temos aqui dois lados do triângulo. Lembrando vocês que nós queremos o perímetro do triângulo. O perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, já temos esse lado, basta encontrarmos esse lado aqui, y. Então, vamos lá, galera. Deixa eu pegar até uma outra folhinha aqui. Vamos continuar nessa folhinha aqui, ó. Nós já encontramos o lado x. Vamos encontrar agora o lado y, ok? Para isso, nós vamos utilizar de novo essa fórmula aqui. Só que agora nós vamos utilizar aqui o lado y e o lado x e o ângulo de 30 graus. Então, a área vai ser igual a lado y vezes lado x vezes o seno do ângulo entre esses dois lados aqui, que é 30 graus, seno de 30 graus, isso aqui dividido por 2. Galera, isso daqui é igual à área, né? Então, a área é 25 raiz de 3. 25 raiz de 3. Então, vamos começar a substituir aqui, ó. Y, eu não sei o valor, só vou colocar y, vezes x. X nós sabemos que é 10. Y vezes 10. Isso aqui vezes o seno de 30 graus. Galera, o seno de 30 graus, se nós olharmos na tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, nós vamos ver que é 1 dividido por 2, ok? E tudo isso, galera, dividido por 2. Porém, esse 2 está dividindo, vai passar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Se está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 25 é 50. Então, nós temos aqui 50 vezes a raiz de 3, ok? Então, nós temos que y
vezes 10 vezes 1 sobre 2 é igual a 50 vezes a raiz de 3. Galera, nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. 10 vezes 1 é 10. E esse 2 aqui continua dividindo aqui embaixo. 10 dividido por 2. Isso aqui é igual a 50 raiz de 3. Então, nós vamos ter o seguinte. Y vezes 10 dividido para 2, que é 5, é igual a 50 vezes a raiz de 3. 50 raiz de 3. Então, nós vamos ter que esse 5 está multiplicando em y, vai passar dividindo para o outro lado. Então, y vai ser igual a 50 raiz de 3 dividido por 5. 50 dividido para 5 é 10. No caso, 10 raiz de 3. Isso daqui é em centímetros, né? Então, y é igual a 10 vezes a raiz de 3. Galera, lembrando, acabei de lembrar disso, a questão nos deu que a raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,7. Então, vamos substituir aqui raiz de 3 por 1,7. Então, nós vamos ter que y é igual a 10 vezes 1,7. 10 vezes 1,7 é 17. Você anda essa vírgula aqui uma casa para a direita, né? Quando a gente multiplica por 10. Então, y, agora sim, y é igual a 17 centímetros, ok? Então, temos y, temos x. Galera, o perímetro desse triângulo aqui, ó, ele é a soma dos lados. Então, o perímetro ele vai ser igual a x mais y. Então, nós vamos ter x mais y. Então, o perímetro vai ser igual a x, que é 10, mais x, que é 10, mais y, que é 17. Mais 17. Então, o perímetro vai ser igual a 10 mais 10, que é 20. Desculpa, galera, que é mais. Coloquei igual. De novo, o perímetro é x, que é 10, mais x, que é 10, mais y, que é 17. Então, o perímetro é 10 mais 10, que é 20. 20 mais 17, que é 37. Então, o perímetro dessa figura aqui é 37 centímetros, ok? A resposta